uma outra coisa também, ainda falando sobre ansiedade nas crianças, que a transferência, né, dos sonhos dos pais nos filhos, né? A realização dos seus sonhos nos filhos, né? Vamos falar de um pai que tem um filho homem, que gosta de futebol, por exemplo, e aí coloca o filho na escolinha, e se você for assistir um jogo de futebol de crianças, ao invés de ser algo prazeroso para o pai, para a família, para a criança, acaba sendo aquela questão de corre mais, faz mais, tem que fazer o gol, por que você não viu isso? A transferência. Será que essa transferência do sonho do pai para o filho, da mãe para o filho, também causa males para essa criança? Dentro da psicanálise, a gente chama de objeto de amor substitutivo. Então, era algo que era meu, algo que eu quero, que eu queria, frustrou, mas esse vai ser o grande, essa transferência, o grande realizador dos meus sonhos. Causa, com certeza, muita ansiedade, muita expectativa demais nessa criança que não dá conta. Ela não dá conta. E é interessante também a gente falar que muitas vezes essa transferência vem do desejo de uma continuidade, como se um filho fosse um pedaço de mim que está do lado de fora. E eu começo a me projetar, como a Silvana falou, nessa criança. É um pedaço meu, mas a gente esquece que é uma outra vida, é uma outra pessoa que foi gerada, 50% do pai, 50% da mãe, e formou uma outra vida. Então a gente se projeta porque a gente acredita, muitas vezes, que essa criança é um pedaço, é a minha outra parte que está ali do lado de fora. Mas não, é uma outra vida que foi gerada. E olha quanta frustração, né? Se você força muito essa criança a atingir níveis, né, que na sua concepção, nossa concepção de pais, são os níveis aceitáveis, nós causamos frustração nessa criança que vai se sentir inútil, não consigo, não ajudo, incapaz, isso aí, e gera frustração nesse pai, que vai falar, ele não consegue, eu falo tanto, eu pago isso, explicadora, e pago a escolinha de futebol. E nós precisamos pensar que, como eu falei no início, nós somos seres únicos. E por conta dessa nossa individualidade, nós precisamos cuidar de cada um, respeitando essa individualidade. Uns aguentam um pouco mais de cobrança, outros são mais sensíveis a níveis de cobrança. Eu estou errada? Não, desse jeito. Mas eu queria falar, assim, já que a gente está falando de criança, né, das fases infantis, nas fases infantis, para a psicanálise, ela vê com muita importância. Tem uma fase, que é a fase fálica, que é a fase que a criança está se conhecendo, está conhecendo seus pais, ela precisa do reconhecimento, precisa da validade dos seus pais, de ser acolhida, de ter afeto. E essa fase, a gente percebe que falha muito esse desenvolvimento psicossocial da criança, estrutural da criança, no seio das nossas famílias. É difícil, não é impossível, mas é difícil perguntar a alguém assim, como é que foi tua infância? E a pessoa dizer, foi ótima, nossa, foi maravilhoso. Não tive nenhum problema. Não tive problema com os meus pais. A gente ouve, mas é difícil. Então, essa é uma fase onde vai promover segurança na criança. Sim. E se ela falhar, a gente tem esse adulto inseguro, esse adulto ansioso. Então, muitas das vezes, por isso que esse olhar para a fase infantil é necessário, porque a gente pergunta assim, por que você está ansioso? O que você atribui a essa ansiedade? E, às vezes, a pessoa diz, eu não sei, mas eu acho que foi por muita coisa que eu passei lá atrás. Então, não tem uma definição do seu estado, mas sabe que a coisa não foi boa lá para trás. Então, olha como é que o desenvolvimento, você, né, que tem filho pequeno, de 4 a 6 anos... olhar atento, olhe atentamente para essa criança, porque ela vai precisar ser acolhida, ser validada, esse reforço positivo
Você falou sobre as notas, né? Se ela atingiu a média, elogie. Comemore. Comemore. É importante. Né? Hoje se cobra demais, então a gente precisa ter esse olhar para essa estrutura, porque para a psicanálise, a fase infantil é a fase base. E esse adulto vai depender muito dessa estrutura. E é muito verdade que quando a gente olha para trás, pessoas não tiveram uma estrutura muito, né, capenga, como a Ivonice falou, e aí reflete muito na vida adulta. Então a gente tem muitos adultos ansiosos por conta disso. É verdade, tudo começa na primeira infância. Isso aí é sem dúvida, né? Tudo começa na primeira infância. E todos nós viemos junto com o Dr. Freud e outros grandes psicanalistas, até um certo ponto depois as abordagens elas vão se diferenciando. Mas isso é fundamental, tudo começa na primeira infância. A importância do comemorar, né? Porque nós vamos falar também sobre a fase adulta, mas estamos começando na fase infantil para que você entenda como é que funciona a progressão desses males, né? É importante a comemoração, por quê? Porque a sociedade já cobra, nossos filhos passam por bullying na escola, muitas vezes não falam para os seus pais que estão sofrendo esse tipo de assédio na escola, o bullying, e cresce introspectivo, e por conta da tecnologia há um afastamento, os filhos ficam no quarto, os pais no outro, às vezes até se comunicam dentro de casa através das redes sociais. É assim ou não é assim? Outra coisa importante também, que a gente está falando sobre comemoração quando ele foi bem, mas quando ele não foi, o incentivo. Sim. Olha, você da próxima vez pode melhorar. Pode melhorar, você vai conseguir, você é capaz. Palavras positivas, porque a palavra negativa, ela nos coloca para baixo. Então, eu preciso fazer com que esse ser acredite nele, que ele é capaz. E que qualquer pessoa pode tropeçar ou pode não ir bem em determinado momento na vida em alguma coisa. Então, também lidar com as frustrações do não conseguir. Então, o incentivo não é só comemorar, mas também incentivar quando as coisas não ocorrem do jeito que gostaríamos que fosse. É uma coisa importantíssima, né? Pai e mãe tem um peso muito grande na vida dos seus filhos. Vou repetir, nós somos mães e toda palavra que um pai ou uma mãe fala para o seu filho, ele olha para você como uma figura de autoridade. Sim. E essa figura de autoridade, o que ela fala é uma regra para essa criança. É uma referência, né? Referência, isso aí. E aí, quando você não comemora o sucesso e não incentiva e motiva o fracasso, você faz com que essa criança não queira mais ir para a escola, porque vai o sentimento de continuar fracassando, né? E aí acontecem N situações que essa criança traz para a fase adulta. Né? Mas você falou da fala, né? E eu lembrei da nossa infância lá atrás. Muitas das vezes essa fala era vedada, né? A criança não falava, a criança se calava. E hoje a gente percebe o quanto a fala dessa criança é importante. Sim. Então, se o lar dessa criança dá voz para ela, dá fala para ela, ela pode falar, ela vai contar. O que tiver acontecendo na escola, se ela tem um seio familiar que acolhedor, ela vai falar. Então, dar voz para essa criança hoje é um grande segredo para ela conseguir falar e se curar, né, de males. Depois os pais até falam assim, meus filhos não conversam comigo, mas é nessa infância que você nutre esse diálogo. Perfeito. Não é isso? Perfeito. Nessa infância.